what you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Next time I'll be breathing, I'll be my own savior when the thunder comes to me. Next time I'll be breathing, I'll be my own savior, standing on my own 2 feet. No, I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you all the things you gave me. It's time to say goodbye to turning tables, to turning tables, turning tables, tables. Na, 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 You were my sun, you were my earth, but you didn't know the ways I loved you, no. So you took a chance and made other plans, but I bet you didn't think that they would come crashing down. You don't have to say what you did, I already know. I found out from him. Now there's just no chance for you and me. It'll never be. Don't it make you sad about it? You told me you loved me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. Olá, povo lindo do meu coração que eu amo. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Demorou, mas começou. Eu acho que o microfone talvez esteja pegando um pouquinho do barulho da chuva, porque a janela é de vidro e aí tem aqueles espaçozinhos e acaba passando um pouquinho do barulho. Eu não sei como tá chegando o áudio aí. Mas, por gentileza, meus queridos, já mandem pra mim aí como é que tá chegando, o áudio tá bacana, a imagem tá bacana, como é que tá? Tá baixo, tá alto? Tô tentando aqui monitorar tudo pra conseguir, pra que a gente tenha um aproveitamento bacana. Ótimo, tá pegando muito ruído da chuva. Ah, gente, eu fiz todo personalizado, ó. Hoje eu tô pelo meu canal. Então quem ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve já no meu canal. Quem ainda não está lá no Instagram, siga no Instagram. Por quê? Semana que vem, galera, eu vou fazer uma live bem massa, falando justamente da fisiopatologia do Covid-19, né? Quais são as alterações do corpo provocadas pelo vírus, e aí a gente vai estar relacionando os conteúdos que a gente estuda em sala, no sistema respiratório, no sistema circulatório e nos diferentes sistemas. Vai ser muito massa e eu conto com a presença de todos vocês que são lindos, maravilhosos, simpáticos e o melhor de tudo, meus alunos. Gostaram? Foi musical, meu filho. O negócio aqui é chique, tá pensando o quê? O espírito é de rico. Então, pessoal, como a gente já tá um pouquinho atrasado, um pouquinho muito atrasado, então a ideia é que a gente já comece
a nossa aula. Tá uma resenha aqui do equipamento. João, você é massa. Ô, gente, eu tô com tanta saudade. Peraí, antes de começar a aula mesmo, eu tenho que falar o nome de vocês, porque eu fico assim, ó, sabe, estourando de felicidade. João Lucas, que bom ter você aqui. Lívia maravilhosa. Saudade de você, saudade de chegar na sala e encontrar seu sorriso. Carla, você é sensacional. Felipe, você é o deboche, você é o aluno dos sonhos de qualquer professor de biologia. Anne, você é maravilhosa. Tô morrendo de saudades, Anne. Sinta-se abraçada. Mari. Quem mais tá aí? Lívia eu falei. Não, falei da outra Lívia. Agora é Lívia Carol. Lívia, que bom ter você aqui comigo. Tô muito feliz. Maria Vitória. Show, show, show. Ó, arrasou. Arthur, Isabelle, que... Todo besta aí, gente. Eu não dou conta. Quem mais tá aqui? João Guilherme, sensacional. Matheus. Luiz Eduardo. Que massa, velho. Ah, João Guilherme é o Clebson. Ô, Clebson, eu não tô vendo as fotos, não. Ah, Bertinho. Hoje a gente ainda paga o mico online, né? Ninguém é assim, não. Clebson, você é o melhor coordenador da galáxia. O cara fantástico, gente. Deixa eu contar um segredo. Eu fui pra aula da pós. Quem estava lá? Clebson, né? Desculpa. O Bam Bam Bam. Ah, gente. Ó, eu estou muito feliz, muito ansioso por essa aula. Graças a Deus aqui eu rezei muito, a internet estava oscilando. E aí eu fiz uma alteração aqui, aparentemente deu certo, tá bem estável. Viu? E sintam-se abraçados, muitos abraços virtuais para vocês nesse momento. Que Deus abençoe a vocês, as famílias de vocês, sintam-se abraçados. O professor está morrendo de saudade, mas como diria Luan Santana, a gente não precisa estar colado para estar junto. Então, galera linda, cola comigo que vai dar certo. Obrigado, Clebson. Aprendi com o melhor, né? Então, gente, ó, cola comigo que vai rolar. Galera, com fé, com amor e com gratidão, vamos falar de ácidos nucleicos, porque vocês não são quaisquer alunos. Vocês são os melhores alunos do mundo, os meus. Então os outros chorem, morram de inveja, porque os melhores alunos do mundo são os meus. Vamos que vamos, galera linda do meu coração. Então, vamos só nos situar aí, ó. Quem tá com o livro 2, a gente começa hoje no livro 2. A previsão é que a gente consiga chegar já no livro 3. Biologia 1, aula 8. Professor fantástico, você até que enfim conseguiu falar direitinho a sequência sem se enrolar. Então, Biologia 1, livro 2, aula 8. Manda um oi aí, manda aí, ó, professor, rolou, falo direitinho, viu? Ou se eu errei pela enésima vez também, me repreendam. Então vamos lá, galera. Pronto, eu havia mandado no grupo, no WhatsApp, para vocês já irem se situando. Então, vamos lá. Mandei 2 videozinhos. Espero que vocês tenham conseguido assistir. Eu sei que a agenda de vocês está bastante concorrida, mas eu espero que tenha dado tempo vocês darem uma olhadinha. Eram vídeos curtos, tá bom? E nós vamos falar sobre os processos aí relacionados aos vídeos. Então, galera, começando. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá. Então, galera, eu lembro que o DNA e o RNA, eles são chamados de ácidos nucleicos. Se eles são ácidos nucleicos, significa que eles foram encontrados inicialmente lá no núcleo da célula, mas também, com o passar do tempo, foram descobertos, por exemplo, DNA dentro da mitocôndria e DNA também dentro do cloroplasto, tá bom? Então, se eu falo de DNA, não necessariamente é um ácido nucleico encontrado no núcleo. Ele pode ser encontrado também na mitocôndria e no cloroplasto, tá bom? E se eu falo de uma bactéria,
a bactéria não tem núcleo separado. Então, esse DNA está ali solto no citoplasma. Mas o que nos interessa, galera, de que é feito o DNA? O DNA ele é uma molécula grande, ele é uma macromolécula, ele é um polímero. Só que esse polímero grande, esse DNA, ele é feito de substâncias menores, de unidades menores, certo? E essa pequena unidade, galera, que forma o meu DNA, eu vou batizá-lo, eu vou chamá-lo de nucleotídeo. Beleza? Então, gente do céu, eu escrevi tudo errado. Volta aqui. Apaga. O que eu acho massa é que eu sou a pessoa que mais ri de mim na aula ao vivo, né? Pronto. Então, é o nucleotídeo, a pequena unidade que forma o DNA. Professor, o que é o nucleotídeo? Nucleotídeo, povos, é o monômero. É a pequena unidade que vai formar o DNA, certo? E o RNA também, porque o RNA também é um ácido nucleico. Beleza? E aí, o que eu quero que vocês lembrem? Qual é a estrutura? Como é que é formado esse nucleotídeo? Basicamente, o nucleotídeo ele tem um grupo fosfato, que eu coloco em vermelho para vocês, um açúcar que tem 5 carbonos. Esse açúcar que tem 5 carbonos, ele é chamado de pentose, penta, 5, tá bom? E uma base nitrogenada. Então, se cair numa prova, o que é o nucleotídeo? É um monômero de DNA. De que é feito esse nucleotídeo, povos? Um grupo fosfato ligado a um açúcar que tem 5 carbonos e uma base nitrogenada. Beleza? Professor, se for DNA, se for RNA, existem particularidades? Existem. Então, primeira coisa, quando eu avalio esse açúcar, eu tenho 5 carbonos. Então, vamos localizar. Primeiro carbono está aqui. O segundo carbono está aqui. Carbono 3. Carbono 4. E aqui nessa pontinha eu tenho carbono 5. Beleza? Ah, professor, e ali em cima tem carbono? Não. Aqui em cima eu tenho uma molécula de oxigênio. Certo? E aí o que você vai observar se eu estiver falando de DNA ou RNA? Muda aqui, ó. No carbono 2, vai estar ligado a ele ou uma hidroxila ou um hidrogênio sozinho. Tá bom? Se eu tiver o OH aí, esse açúcar ele vai ser chamado de ribose. E automaticamente eu tenho o RNA. Certo? Agora, se está faltando um oxigênio, então falta desoxi. Falta oxigênio. Beleza? Então, se eu tenho um açúcar que não tem esse oxigênio ali, está faltando oxigênio no carbono 2, então o que eu vou lembrar? É um ácido desoxi, sem oxigênio, DNA. Então, o DNA não tem esse oxigênio ligado aí no carbono 2 e o RNA tem. Basicamente, essa seria a primeira diferença que eu destaco para vocês. Tá bom? Outra coisa, galera. Quando eu estou avaliando o meu açúcar e a minha base, eu vou chamar essa estrutura da união do açúcar e da base de nucleosídeo. Beleza? Então, nucleosídeo é a união do açúcar com a base. Nucleotídeo é açúcar, base e grupo fosfato. Se tem os 3, nucleotídeo. Se é o açúcar e a base, nucleosídeo. Não esqueçam. Professor, por que você está ressaltando isso? Por que você está falando isso? Porque, galera, na hora da prova, eles botam esses termos para confundir vocês. Então, ó, foco. Vida que segue. Quais são as ligações químicas, povo, que eu encontro ali unindo o nosso nucleotídeo? Observem que o grupo fosfato, ele se liga à pentose, que é o açúcar, certo? E aqui, unindo o grupo fosfato ao meu açúcar, eu tenho uma ligação chamada de ligação fosfodiéster, tá bom? E qual é o carbono que fica aqui, ó? É o carbono 5 do meu açúcar, beleza? Então, o grupo fosfato, ele se conecta, ele se liga
com o açúcar por meio de uma ligação fosfodiéster com o carbono 5 do açúcar. Ok? Ah, professor, e a base, ó? A base se liga ao açúcar aqui, ó, por uma ligação covalente, tá bom? Professor, como é que é o nome dessa ligação? Pode aparecer um outro termo? Pode sim, povo lindo. Pode aparecer ligação N-glicosídica, certo? Então, ou vai estar lá na sua questão, dizendo, ó, a base se liga ao açúcar por uma ligação N-glicosídica ou ligação covalente. Os dois termos estão adequados, estão corretos. Beleza? Então, observem. O grupo fosfato ele se ligou ao açúcar do mesmo nucleotídeo pelo carbono 5. Ok? Vamos lá. E aí, pessoal, eu quero que vocês observem. Nessa imagem, eu tenho aqui em cima o nucleotídeo de número 1, aqui embaixo o nucleotídeo de número 2. Então, eu quero que vocês me digam o seguinte. Como é que eu estou unindo, certo? Esses dois nucleotídeos, eu uno por aqui, certo? Qual seria essa ligação química? Alguém sabe me dizer qual é a ligação química que une um nucleotídeo ao próximo nucleotídeo? E aí? Manda pra mim, galera linda. Tô com saudades, inclusive de ouvi-los. Tô aqui de olho no chat. Bora lá, gente. Que ligação seria essa? Que une, né, os nucleotídeos diferentes ali na fita. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não é uma ligação de hidrogênio. A gente vai ver uma ligação de hidrogênio daqui a pouquinho. E aí? Vou dar uma dica. Fosfodiéster, Maria Vitória, parabéns. Ó, o açúcar ele sempre vai se ligar ao fosfato por meio de uma ligação fosfodiéster. O que que vai mudar? O grupo fosfato no mesmo nucleotídeo se ligou ao carbono 5. E no próximo nucleotídeo, você vai ver, ó, esse nucleotídeo aqui de baixo, o grupo fosfato ele vai se ligar pelo carbono 3. Beleza? Então, lembrem desse detalhe. No mesmo nucleotídeo, o fosfato se liga pelo carbono 5 e com o próximo nucleotídeo, o fosfato se liga com o carbono 3. Tranquilo? Tá claro para vocês isso? Ou existe algum tipo de dúvida? Posso dar seguimento? Ó, lembrem aí. Grupo fosfato ligado ao açúcar sempre é fosfodiéster, tá bom? Agora, no mesmo nucleotídeo, a ligação é com carbono 5. Com o próximo nucleotídeo, ligação com carbono 3. Só isso. Tranquilo? Posso seguir? Tá claro? Algum tipo de dúvida? Coisas lindas do meu coração? Digam lá. Então, vamos que vamos. E aí, o que que acontece? Quando eu falo do DNA, galera linda, eu tenho duas fitas que se unem, tá bom? Então, observem. Cada uma das minhas fitas, ó, vamos colocar aqui. Desse lado de cá, eu tenho a minha fita 1. Desse outro lado, eu tenho a minha fita 2, certo? Então, a minha fita 1, eu vou ver o quê? 1. Deixa eu colocar aqui o laser para mostrar melhor para vocês. Então, ó, eu tenho um nucleotídeo que se liga a outro nucleotídeo, que se liga a outro nucleotídeo. Ou seja, cada uma das fitas é feita de vários nucleotídeos juntos, tá bom? Um nucleotídeo se ligou aqui ao outro nucleotídeo da mesma fita. Observem, na mesma fita foi uma ligação fosfodiéster, tá bom? Agora, eu tenho que observar, tem a fita de cá, do lado direito, e a fita do lado esquerdo. Observem que as duas fitas, certo? O DNA não é uma dupla fita, uma fita se liga à outra, pronto. Essas duas fitas, elas também se unem, certo? Mas a união
vai se dar por meio de ligações, gente, de hidrogênio. Ok? E observem aonde estão essas ligações de hidrogênio. Elas estão unindo as bases. A base do nucleotídeo de uma fita se liga à base do nucleotídeo da outra fita. Como, professor? Por meio de ligações de hidrogênio. Ok? Ficou claro para vocês? Então, o nucleotídeo de uma fita se liga ao da outra fita por ligação de hidrogênio. E o nucleotídeo se liga ao próximo na mesma fita pela ligação fosfodiéster. Esses elementos ficaram claros ou vocês querem que eu desenvolva de uma outra maneira? Sinalizem aí para mim, por gentileza. Pronto. Então, olha só, gente. Tem um outro detalhe importante. Tem alguma diferença de uma fita para outra aí, vocês olhando assim a grosso modo? Tem alguma particularidade? E aí? As duas fitas estão da mesma forma, da mesma maneira posicionadas? Ou tem alguma diferença aí? Diga lá. Tem duas fitas. A fita 1 que está ligada à fita 2. Beleza? Mas a direção, como estão organizadas, está similar ou tem alguma diferença? E aí? Ó, você percebe que a outra, ela tá na direção, ela é paralela, né? Porém, ela tá invertida, certo? Por isso, galera, eu vou dizer que as minhas duas fitas, a dupla fita, ela é uma dupla fita organizada de forma antiparalela. Por que antiparalela? Certo? Paralela porque uma está paralela à outra. E anti porque estão invertidas. Ok? Aí, professor, tem um negócio que sempre fala nas provas, que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas, que o sentido da duplicação, da transcrição, da produção de proteína, tudo é 5 linhas, 3 linhas. Mas eu nunca entendi na minha vida, meu Deus, como é esse trem de 5 linhas, 3 linhas. Povo, é a coisa mais esculhambada do mundo. O que é 5 linhas, 3 linhas? Você vai olhar qual é o carbono que está na extremidade da fita. Só isso. Quem é o carbono que está na extremidade? Beleza, gente, olha. Vamos lá. Como seria isso? Então, ó, vamos pegar esse aqui, ó, esse açúcar de K, do nucleotídeo que está na pontinha. Então, eu tenho primeiro carbono, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Observem que o carbono 5 é que está na extremidade. Beleza? Então, eu vou dizer que essa é a extremidade 5 linha. Vamos lá para baixo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. O carbono 3 é que está na extremidade 3 linha. Então, 5 linha, 3 linha, galera, significa quem é o carbono que está na extremidade. Beleza? E se elas são invertidas, observem que nessa outra, ó, quem está na extremidade é o carbono 5. E na de cá, lá em cima, carbono 3. São fitas paralelas, mas que estão organizadas de maneira invertida. Simples assim. Combinado? Ok. Se alguém lhe perguntar o que é que está na extremidade da fita do DNA ou do RNA. Dando uma oscilada aqui. Certo? Espero que se estabilize logo. Viu? Aí vocês me sinalizam se der algum tipo de travadinha. Fala assim, professor, travou aí. Ô, pessoal, agora eu tô curioso. Isso aí, essa imagem que eu tô colocando no slide, é um DNA ou é um RNA? E agora? DNA ou RNA? Tô em dúvida. Digam lá.
E aí? É DNA? É RNA? Não sei. Me ajudem, porque vocês são os melhores alunos do mundo. Ah, professor, como é que eu vou saber se é DNA ou RNA? Parabéns, é RNA, mas eu quero saber o porquê. Mateus, você não nasceu, Mateus. Você estreou. É RNA porque aqui tem OH, certo? Se tem OH, esse açúcar é uma ribose. E a ribose é um açúcar exclusivo do RNA. Simples assim. Chora, povo. Então, vamos só dar uma sintetizada aqui. DNA tem duas fitas que estão ligadas. Uma fita se liga à outra por ligações de hidrogênio. Ponto. RNA só tem uma fita. Beleza? No DNA, elas são duas fitas antiparalelas. Tranquilo? E aí, seguindo. Ó, mais uma observação, Juliana. Poderia ser uma fita de DNA também, porque o DNA, a molécula é feita por duas fitas, mas pode aparecer de você ter em uma imagem só uma das fitas do DNA. Então, para você não se confundir, o que é que você presta atenção? Se tiver OH, é RNA. Se tiver apenas H, DNA. Certo? E aqui na base, o que é que eu vou lembrar? Se for DNA, eu vou encontrar Agnaldo Timóteo, Gal, Costa. Se for no RNA, eu vou ter adenina, uracila, guanina e citosina. Ou seja, eu vou procurar essas diferenças aqui, ó. Tá bom? Ficou claro para você? Pronto. Então, volta aqui. Observem, gente, a molécula de citosina, guanina, adenina, uracila, timina, né? Foram todas. Eu queria que, olhando o formato da molécula, o que a adenina e guanina têm em comum? O que uracila, citosina e timina têm em comum? Mandem para mim aí. Ok? O que a adenina e guanina têm em comum olhando para a molécula? E o que uracila, citosina e timina têm em comum? Lembrando que elas são as bases que formam o DNA e o RNA. E aí, o que será que eles têm em comum? Os anéis. Como assim os anéis? Ah, gente, lembrei. Adenina e guanina têm 2 anéis. Certo? Uracila, timina e citosina só tem um. Então, quem tem 2 anéis são chamados de bases púricas ou purinas. O anjo guardião é puro, ele é de Deus. Tem 2 anéis, são dois anéis. Agora, as pirimidinas, o que eu vou lembrar? A piriguete olha para você e diz: você tá querendo um anel de casamento. Ótimo, então só tem um anel. Tá bom? Uracila, citosina e timina. Detalhes. Ó, uracila é exclusiva do RNA. Timina é exclusiva do DNA. Ok? Foquem muito nesse detalhe de quem tem uracila é RNA, quem tem timina é o DNA, porque é um outro elemento que geralmente derruba a galera na hora da prova. É aquela coisa, você vai errar coisa fácil, que não deveria estar errando. Beleza? Deixa eu me posicionar aqui melhor, que é para não estar na frente de vocês. Ok? Então vamos lá para a página 38 do livro. E, por gentileza, mandem a resposta dessa questão. Porque vocês não nasceram. Vocês estrearam. Então, por gentileza, galera, façam o que vocês mais sabem: arrasar. You were my sun, you were my earth, but you didn't know the ways I loved you, no. So you
took a chance and made other plans. But I bet you didn't think that they would come crashing down. You don't have to say what you did, I already know. I found out from him. Vou dar uma dica, nem tudo que brilha é ouro. Leiam com cuidado. Don't it make you sad about it? You told me you love me, why did you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. And now I refuse, you must have me confused with some other guy. Your bridges were burned and now it's your turn to cry. Cry me a river, cry me a river, yeah. Cry me a river. Show, galerinha. Foi uma resenha aqui, ó. Tem gente aí errando. A questão, gente, é o próprio cansaço, né? No próprio Enem. Quando chega na hora, tem horas que você vai ler DNA, mas está escrito RNA. Por isso que é muito importante você estar com o livro em mãos impresso e você estar com sua caneta aí destacando as palavras importantes, tá bom? Sobretudo se é uma questão que no enunciado fala de DNA, fala de RNA, então é muito importante, se essas palavras aparecerem ali, vocês já destacarem. Porque aí, destacando, a probabilidade de você errar vai ser menor. Tá bom? Então, vamos lá. As bases nitrogenadas são elementos que formam, né, que constituem DNA e RNA, que está presente nas células dos diferentes seres vivos, e sobre essas bases. E aí eu volto, gente, no slide anterior. Eu tenho as bases púricas, que têm 2 anéis, adenina e guanina, e eu tenho as bases pirimídicas, que têm apenas um anel, uracila, citosina e timina, com a seguinte observação: uracila exclusiva do RNA, timina exclusiva do DNA. Então vamos lá. Adenina e citosina são bases púricas. Qual é o erro? O anjo guardião é puro, citosina não. Já excluí a letra A. Adenina e citosina são pirimídicas. A adenina é púrica, tem 2 anéis. Já excluí a letra B. Letra C. Timina e uracila são pirimídicas. Ok. Sendo a timina exclusiva do RNA, o erro está aqui, gente. Timina é exclusiva do DNA e não do RNA. Tá bom? Entre os 5 tipos de bases, quais são os 5 tipos? Adenina, guanina, uracila, citosina e timina. Entre esses 5 tipos, certo? Adenina e guanina são as bases púricas. Derivam da purina, por isso são púricas. Letra C certinha, ou letra D certinha. As bases guanina e citosina são pirimídicas. O anjo guardião é puro, gente. Então, ó, já excluí. Lembrei que anjo guardião é puro, automaticamente você já lembra que as outras são pirimídicas. E aí, vida que segue. Ok? É uma questão de nível fácil, mas às vezes a gente não lê com cuidado e acaba perdendo. Então, a gente está aqui justamente para corrigir. Então, vamos lá. Eu quero uma resposta decente e certa. Bora lá, povo lindo! Vamos que vamos! Minha Nossa Senhora, será que é a letra Y?
Vamos lá. Gente, vocês estão unânimes hoje, viu? De emissão com plasma induzido por laser. É uma tecnologia. Um equipamento semelhante, galera, foi desenvolvido pela Embrapa Instrumentação, localizada lá em São Carlos, no interior de São Paulo, certo? E esse robô, ele continha um laser pulsado que incide sobre a amostra de folhas ou do solo e um conjunto de lentes instaladas no equipamento, certo? Que vão focar ali para identificar determinados elementos químicos, ok? Então, basicamente, aí é só um texto para contextualizar e situar você. Ponto. Agora a gente vai encontrar o comando da questão. O que a questão quer saber? Incidindo-se o laser em amostras de folha, certo? Eu vou identificar o elemento químico fósforo, certo? E o fósforo, ele compõe quais moléculas no nosso corpo? Ok? Então, o que eu vou lembrar? Que lá no meu nucleotídeo existe um grupo fosfato. E esse grupo fosfato tem uma molécula de quê, galera? Fósforo. Então, automaticamente, eu já venho aqui na letra E, ó. Questão marcada. Ah, professor, mas os lipídios são feitos de quê? Eu estou em dúvida. Gente, ó, foca no seguinte. Os açúcares são feitos de carbono, C6, H12, O6. Isso aqui é a fórmula da glicose. É um açúcar, tá bom? Então, os açúcares são feitos de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Aminoácidos e proteínas, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, também tem nitrogênio, certo? No grupo amina ali do aminoácido da proteína, tem o nitrogênio na composição. E os lipídios, basicamente você tem o quê? Grandes cadeias de carbono, certo? Com hidrogênios ligados a eles. Existem alguns lipídios com características especiais, com moléculas especiais. Mas basicamente é isso. Gente, se alguém errar essa, é cortar aqui eternamente. Eternamente. Impossible. Meu inglês é fantástico, né? Solta o som, DJ. Não, gente, se alguém errar essa aí, é o cúmulo do absurdo. Dica de ouro, galera. Presta atenção. O que eu tenho na imagem? Observe a figura. Pronto, se você observar a figura, você mata a questão. Vai lá, vai lá, vai lá. Gente, vocês são muito inteligentes. Meu Deus, obrigado por ter alunos lindos, maravilhosos, inteligentes. Então, galera, vamos lá. Olha só. Primeiro, o que eu estou observando? Essa figura aí, gente, certo? Tem são duas bases ligadas. Onde é que as duas bases estão ligadas? No DNA, primeiro elemento. Segundo, como é que eu defino que isso aqui é DNA? Adenina e timina. A adenina é encontrada também no RNA, mas a timina, ela é exclusiva do DNA. E aí o que eu lembro? Uma fita se liga a outra fita por meio das bases. Entre adenina e timina, duas ligações de hidrogênio. Aqui, ó.
Resposta: isso aqui só pode se tratar de DNA. São duas fitas ali ligadas e automaticamente é uma ligação de hidrogênio. Tchau. Chora, galera. Pronto. Gente, uma curiosidade. Eu lembro, né, que a adenina de uma fita se liga à timina da outra fita. A citosina de uma fita se liga à guanina da outra fita. Por gentileza, qual é a fita complementar a essa aí? O DNA tem duas fitas, eu estou mostrando uma para você. Certo? Façam o seguinte, para não ficar longo, coloquem só os 6 primeiros. Beleza? Coloquem a sequência da fita aí, ó, considerando os 6 primeiros nucleotídeos aí, as 6 primeiras bases que estão aparecendo. Ok? Vamos lá? Manda para mim, galera! Manda para mim! Vou botar a música do começo. Eu não botei muita música. Aí hoje, tô assim, né? Os meninos já não aguentam mais na isolada. Lucas, troca a música. Eu falei assim, eu vou trocar. Vai, povo lindo. Manda para mim as minhas letrinhas do coração. Quais serão? Esse povo é muito lindo, gente. Então vamos lá. Vamos junto. Ligada à adenina tem uma timina. C se liga com G. A com T. Ok? Vamos lá. G. A. T. C. G. A. T. G. C. Pronto. Simples e prático. Então, existe uma complementariedade, certo? De uma fita com a outra fita. Sempre que em uma fita eu tenho uma adenina, essa adenina está ligada a uma timina. Sempre que em uma fita eu tenho citosina, ligada a ela eu tenho uma guanina. Pronto, gente. Ok? Então, já consigo pegar uma questão ali que, ó, a partir dessa fita aqui de DNA, qual é a fita complementar? Então, vocês já sabem responder. Eu queria que vocês me dissessem o seguinte, ó, eu tenho duas fitas, a fita 1 e a fita 2. Vou dar uma dica para vocês. O que eu preciso lembrar? Entre adenina e timina, eu tenho duas ligações de hidrogênio. Entre guanina e citosina tem 1, 2, 3. 3 ligações unindo aí essas bases. Eu quero saber o seguinte. Se eu comparar essas duas moléculas, imagine que é a molécula de DNA 1 e a molécula de DNA 2, certo? Se eu for comparar as duas, imagina que eu quisesse separar as duas moléculas de DNA ali. Então eu queria separar as ligações de hidrogênio, certo? Por exemplo, eu posso fazer essa separação, quebrar as ligações do hidrogênio, aquecendo o DNA. A minha dúvida é a seguinte. Qual das duas fitas ela vai se separar mais rápido? Se separa mais rápido a fita 1 ou se separa mais rápido a fita 2? Tendo em vista as quantidades de ligações que eu coloquei para vocês. E aí, quem separa mais rápido? Elícia já mandou aí que é a fita 1. Será que é a fita 1, Elícia? Será? Sei lá, será? Ó, qual é o macete, galera, que vocês vão considerar para responder esse tipo de questão? Toda vez que eles pedirem na questão para vocês compararem duas fitas, o que que você vai contar? Pega uma das fitas como referência. Por exemplo, eu vou pegar a fita de cima, ok? De uma e a fita de cima da outra. Você pega uma das fitas e você conta quantas adeninas e timinas tem. 1, 2, 3, 4, 5 adeninas. Tá bom? Se tem 5 adeninas, ó, cada adenina está ligada, ó, 2 ligações, 2.
Tá bom? Cada citosina e guanina tem 3. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. E na outra? Certo? Como é que eu organizo o DNA? Eu conto o DNA, o tamanho do DNA, ele é medido pela quantidade de pares de bases. Então, observem. Na fita 1, eu tenho 5 pares ali de adeninas e timinas. Beleza? Então, entre adenina e timina, eu sei que tem 2 ligações. Se são 5 pares, então vai ser 5 pares com 2 ligações cada uma. Vai dar, ó, entre as adeninas e timinas, 10 ligações. Entre guanina e citosinas também tem 5. Então, eu sei que entre cada uma tem 3 ligações, vezes os 5 pares, vai dar o quê? 15 ligações de hidrogênio. E na outra, só tinham 3 pares de adeninas e timinas. E aí, o que eu vou lembrar? 3 pares vezes 2 ligações. Deu o quê? 6 ligações de hidrogênio. E aqui, 7 pares de guanina e citosina, 7 pares, vezes 3 ligações. 21. Tá bom? Então, professor, o que eu fiz agora para vocês? Eu matei a cobra e mostrei o pau. Certo? Basicamente, eu provei para vocês a teoria. O que a gente diz? Qual é o conceito? O macete. Quem tem mais adeninas e timinas tem menos ligações. Então, vamos contar. Na fita 1, eu tenho quantas ligações? 25. Na fita 2, 27. Se eu tenho menos ligações, eu separo mais rápido. Se eu tenho mais ligações, eu demoro mais tempo para separar. Só isso, galera. E presta atenção no enunciado. Tem questão que pergunta qual separa mais rápido. Tem questão que pergunta qual demora mais tempo para separar. Então, observem o enunciado. Na hora que estiver fazendo a leitura, circula, destaca. Tá bom? E anote isso aqui. Pegue seu caderno. E anote esse macete, galera. Esse é o macete do poder. Quanto mais adeninas e timinas a molécula tiver, mais rápida será a separação. Vamos que vamos. Esse povo é muito sabido. Hoje eu tô tão empolgado porque eu estou aqui conectado com vocês, que é tipo assim, eu tô no 220. Se me deixar, eu vou até amanhã. Tá bom? Daqui pra frente, como essa base já tá muito bem organizada para vocês, nós vamos ver, a próxima parte do assunto é bem rapidinha e é fácil. Beleza? Pronto. Anotaram aí? Posso dar seguimento aqui, galera linda do meu coração, povo lindo, maravilhoso e meus alunos? É aí, meu povo. Eu posso. Eu tenho que esperar mais outro ganho. Ou eu posso passar para a próxima coisa. Aí disseram assim, professor, o senhor não tomou um remédio hoje não? É o que, tá? Isso você não conta. Pronto, galera. Existe uma regrinha chamada de regra de Chargaff, certo? Foi um pesquisador que postulou essa regra. E o que essa regra basicamente diz? Ó, é o seguinte. Toda vez que a mesma quantidade de adenina que eu tiver vai ser igual à quantidade de timina. Certo?
E a mesma quantidade de guanina que eu tenho no DNA inteiro, obrigatoriamente vai ser igual à quantidade de citosinas que eu tenho ali no meu DNA. Por quê? Porque toda vez que eu tiver uma adenina em uma fita, automaticamente na outra vai ter uma timina. Então sempre a quantidade de um e do outro vai ser similar. E guanina e citosina, a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu somar aqui, ó, adeninas e guaninas, certo? Vamos somar quantas adeninas eu tenho aqui na minha molécula. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adeninas. Certo? Quantas guaninas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 guaninas. Certo? E se eu for contar aí, galera, como eu já fiz a conta, já coloquei para vocês porque eu estou chique, ok? Então, quantas adeninas e guaninas eu tenho? 19. Quantas timinas e citosinas? Também 19. Certo? E aí a regra de Chargaff vai dizer isso. Adeninas e guaninas, certo? Que são bases púricas. Eu vou encontrar a mesma quantidade de timina e citosina lá no DNA. Isso é uma regra para DNA. Timina e citosinas, que são as bases pirimídicas. Sempre a adenina está ligada à adenina que é púrica, que tem 2 anéis, se liga à timina que só tem 1. Sempre a guanina, que tem 2 anéis, está ligada à citosina, que só tem 1 anel. Pronto, galera. Isso é a regra de Chargaff, que tem gente que ainda se atrapalha na hora da prova. Graças a Deus não é o caso de vocês, porque vocês não nasceram. Vocês estrearam. Então é assim, simples e prático. Beleza? Posso seguir? Só passo quando vocês falarem no chat. Aí a resenha, gente. Fica uma tela aqui, outra tela aqui, o celular ali, porque eu tenho que monitorar. Se está transmitindo para vocês, como é que tá o chat. O slide que fica aqui nesse que está na minha frente é uma resenha. Pronto. Então, galera, já que vocês arrasam, por gentileza, respondam a terceira questão. KKKKK. Siento el calor sobre mi piel, no sé tu nombre, pero te quiero conocer, la, la, la. Te quiero ver, la, 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 yeah. Bajo la luna, bailando hasta el amanecer, tequila sunrise, de tu boquita saben bien, la, la, la. Saben tan bien, la, 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 yeah. Me gusta que te llames señorita. Tú sabes que mi cuerpo necesita de lo que me haces tú, la, la, la. Si tú, la, la, la. Y es que aunque yo trate, no puedo. Eu tô esperando meu gabarito, viu? Professor, não tô achando não, ó. Tá na página 40, nos exercícios propostos. Vocês estão bem combinadinhos aí nos gabaritos, né? Então, gente, vamos analisar o enunciado da questão, certo? Essa foi uma questão do Enem. Essa questão era um pouquinho antiga, acho que já tem uns 4 anos ou mais, certo? Chargaff estudaram a molécula do DNA, então aquela regrazinha ela só serve para o DNA, e observou o quê? Que a quantidade de adenina é igual a timina. Porque sempre a adenina de uma está ligada à timina da outra. Ok? E guanina sempre é igual a citosina. Na grande maioria das fitas do DNA.
Em outras palavras, ele percebeu que a quantidade de bases púricas é igual à quantidade de bases pirimídicas, que foi o que nós falamos anteriormente, certo? E aí o que aconteceu? Esse professor, ele trabalhou os conceitos com os seus alunos, certo? E ele usou como referência uma fita simples do DNA. Aí o que você tem que se lembrar? Ó, o DNA, ele tem duas fitas, certo? E aí eu tenho a fita 1. Deixa eu botar aqui a minha caneta para trabalhar. Ele tem aqui, ó, a fita 1 e a fita 2, tá bom? Fita 2 aqui e a fita 1 desse outro lado. Beleza? Aí ele usou uma das fitas. Vamos começar aqui usando a fita, né, que ele usou como referência. Nessa fita tinha 20 adeninas, certo? 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Então essas foram as quantidades que ele encontrou em uma das fitas. Então qual é o primeiro passo para fazer a resolução dessa questão? Eu tenho que saber quantas eu tenho na outra fita. Porque a pergunta, lá no final, o que ela vai pedir a você? Ela quer saber quanto de cada nucleotídeo eu vou ter na dupla fita. Então, quantas adeninas eu vou ter no DNA inteiro? Quantas timinas, quantas citosinas e guaninas? E aí o que eu faço? As 20 adeninas estão ligadas a 20 timinas na outra fita. As 25 citosinas a outras 25 guaninas. As 30 guaninas de uma fita estão ligadas às 30 citosinas da outra. E por último, 25 timinas ligadas a 25 adeninas. E aí o que eu preciso saber? Quantas adeninas eu tenho? 20 de uma mais 25 da outra, 45 adeninas. Timina, a mesma coisa. Então eu já sei, ó, 45 adeninas também são 45 timinas. Guanina e citosina, certo? Aí eu pego aqui, ó, as minhas citosinas. 55. Também 55 citosinas. Ok? Então, qual seria a nossa resposta? 45 adeninas e timinas, 55 guaninas e citosinas. Alternativa C. Simples e prático. O que eu estou feliz? A velocidade de resolução de vocês está muito boa. Eu tenho que ter cuidado ali na minha cabeça, né? Porque a minha cabeça aí do Luquinhas tá pegando uma parte do quadro. Beleza? Então, resumindo o que nós falamos anteriormente, o DNA tem duas fitas, certo? O DNA ele é um polímero de nucleotídeos, ou seja, são vários nucleotídeos que se unem formando essa molécula, ok? E quanto às ligações químicas, entre a pentose, que é o açúcar, e o grupo fosfato, eu tenho uma ligação fosfodiéster. As bases, entre adenina e timina, 2 ligações, entre guanina e citosina, 3 ligações. Deixa eu colocar aqui mais uma ligação que ficou faltando. 3 ligações, ok? E eu não posso esquecer que timina é exclusiva do DNA. O RNA só tem uma fita, também é feito de nucleotídeos, ok? Também vou encontrar a pentose ali, ó, ligada ao açúcar por ligação fosfodiéster. E eu não vou ter as ligações de hidrogênio entre bases. Por quê? Porque as bases de uma fita estão ligadas à base da outra fita quando eu falo do DNA, que são duas fitas unidas. No caso do RNA é fita simples, tá bom? E aí qual é a particularidade do RNA? A uracila é a sua base exclusiva. Tranquilo? Então, tendo em vista isso, vamos responder a primeira questão. A resenha é: professor, troca a música. Ô, gente, eu só baixei essa. E aí vão respondendo e já me manda o gabarito.
'cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Seguir tu dirección, ya solo pienso en ti, lo sabes. Quiero que tomes el control, acércate, tienes la llave. Ya déjate de juegos con mi mente. Es hora de que Vamos ver se mais alguém responde aí pra gente comentar. Loco, te acercas y poco a poco desatas cada cerrojo. Ya no hay nada que me eche atrás. Estoy temblando junto a ti, soy tan pequeño. De mis actos no soy dueño. Ya no hay nada que me eche atrás. No, nothing holding me back. E aí, povo lindo do meu coração que eu amo, fantásticos. Pronto, chegou mais uma resposta, então agora a gente comenta. Então, gente, olha só. Primeira coisa, eu estou visualizando um nucleotídeo, ok? E o que eu lembro do nucleotídeo? É uma molécula que vai ser encontrada tanto no DNA quanto no RNA, ok? E aí, a partir dos conhecimentos que nós temos acerca do nucleotídeo, que é essa junção grupo fosfato, açúcar e base, essa estrutura é encontrada nas células de todos os seres vivos? Claro que sim, porque todos os seres vivos são feitos de células, ok? E esses seres vivos, obrigatoriamente dentro da célula, tem que ter o ácido nucleico. Ah, professor, e se for um vírus? O vírus ele é considerado vivo dependendo da situação, se está dentro ou fora da célula, mas mesmo o vírus tem DNA e RNA, tá bom? Mas como eu estou falando de células aqui, eu não considero os vírus, tá bom? Pronto. Quais são os 5 tipos de bases que eu vou encontrar? Agnaldo Timóteo, Gal Costa, e se for RNA, tem a uracila. 5 bases, ok? E sempre essa base está ligada ao açúcar. Afirmativa 2, certinho. O açúcar se une ao fosfato e a base, certo? O açúcar está unido ao fosfato e a base nitrogenada ele tem 5 carbonos? Com certeza. 1, 2, 3, 4 e o 5º carbono fica aqui. Aqui em cima tem um oxigênio. Beleza? Então, certinho. Os nucleotídeos são unidades que formam ácidos nucleicos? Sim, são os monômeros dos ácidos nucleicos. Tá bom? E aí, esses nucleotídeos, eles se ligam lá por meio das suas bases, formando ligações de hidrogênio, tá bom? Mas eles também fazem as ligações de um açúcar, né, de um nucleotídeo com o açúcar do outro nucleotídeo. Lembrando, a união das bases é exclusiva do DNA, mas essa união do açúcar, né, com o fosfato do próximo nucleotídeo acontece em ambos. Ok? Então, por isso, resposta correta, letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Bem assim. É aquela hora que você para e fala, eu sou muito inteligente. Porque eu olho para essas questões e eu falo, eu sei demais. E elas são muito fáceis para mim. KKKK. Beleza? Estamos já nos encaminhando aqui para o final da nossa aula. Eu tenho um relógio quebrado, gente. Então é normal eu sempre me exceder um pouquinho. Tá bom? Então eu vou me exceder um pouquinho aqui no tempo. E quem quiser ficar comigo online, vou ficar muito feliz. Quem não puder, vou sentir muito, mas
vou sentir sua falta, um abraço virtual. E quem puder, vamos seguir mais um pouquinho, tá bom? Então, olha só. O meu DNA, pessoal, ele é duplicado. Como assim? Todas as vezes que a minha célula se divide, seja uma mitose, seja uma meiose, vai ter uma duplicação do DNA. Ok? Agora, quando a partir do meu DNA eu produzo RNA, esse processo, pessoal, vai ser chamado de transcrição. Ok? Então, o que é transcrição? É a produção de RNA a partir do DNA. E quando eu leio o meu RNA, certo? E produzo uma proteína, esse processo é chamado de tradução ou síntese proteica. Então, síntese proteica e tradução é a mesma coisa. Deixa eu contar um mico que eu passei na faculdade. Eu fazia biologia na época. E caiu uma questão que eu acho que perguntava como acontece a síntese proteica. Na hora eu não juntei que síntese proteica e tradução era a mesma coisa. Vocês acreditam que eu errei um absurdo desse? Sabendo o processo inteiro de qual salteado, eu olhei para a cara da minha professora e falei assim, professora, eu não acredito. Aí foi uma coisa que nunca mais eu esqueço. Tá vendo? Até o professor paga micos catastróficos na graduação, gente. Então, o professor também é humano. Ok? Então, tá claro? Quando? Ó, faça um esqueminha assim, ó. O DNA, ele pode ser o quê? Duplicado. Quando, a partir do DNA, eu produzo RNA, o processo é chamado de transcrição. Quando, a partir do RNA, eu produzo uma proteína, certo? Vou unindo aqui os aminoácidos e vou produzindo uma proteína. Então, esse processo aqui é chamado de tradução ou síntese proteica. Simples assim. Tá bom? Então, é um esqueminha baba, mas que ajuda você a raciocinar na hora das provas. Então, por gentileza, anote no seu caderno. Menina, hoje eu tô com uma pele boa, só a barba que tá feia. Mas eu vou fazer a barba que é pra dar aula pra vocês da próxima vez. E vocês viram que eu tô combinando, aí botei até a blusa da escola pra ficar combinando aí com o Luquinhas. O Luquinhas tá todo debochado e eu também tinha que estar. Beleza, pessoal? Posso prosseguir? Alguma dúvida aqui? Se tiver, manda. E aí, povos lindos do meu coração? Maravigoldes. Como é, meu Deus, que a Simone Simaria fala? Como é que é, gente, que Simone Simaria fala? Ó. Ô, William, é o seguinte. Observe aqui em cima. Esse que é o meu DNA. Tá bom? Então, quando a partir do DNA, que tem duas fitas, eu produzo o RNA, esse processo ele é chamado de síntese de RNA ou transcrição. Tá bom? Quando a partir do RNA eu produzo uma proteína, que é isso que está aqui embaixo, certo? Esse processo de leitura do RNA para produzir uma proteína é chamado de tradução. Então, basicamente, isso que está aí no esquema, eu coloquei aqui do lado escrito. Beleza? Pronto. Então, vamos falar do primeiro processo. Ok? Como acontece a duplicação do DNA? Então, quando é que a minha célula precisa duplicar o material genético dela? Quando em quais situações, gente, em quais condições o DNA precisa ser duplicado, na opinião de vocês? Manda para mim no chat, por favor.
E aí? Quais condições, gente? Quando é que eu preciso duplicar meu DNA? Vou botar até aí no quadro para vocês. Deixa eu botar aqui em tela cheia que fica melhor para anotar. E aí a galera começou a já colocar algumas respostas. Quando acontece a mitose, quando acontece a meiose? Sim, ó, antes da minha célula se dividir, ok? Seja por uma mitose, seja por uma meiose. Então, antes da minha célula sofrer a divisão, pessoal, o DNA tem que estar duplicado. Por quê? E aí eu vou explicar isso para vocês por meio aqui de um esqueminha que eu preparei. Ok? Então, olha só. Na mitose, eu tenho uma célula que tem 46 cromossomos, que vai se dividir em duas com 46 também. Na meiose, eu tenho uma célula lá no meu testículo, no seu ovário, que tem 46 cromossomos e vai sofrer uma divisão que origina 4 células com a metade do número de cromossomos, cada uma, né? Certo? Então, originalmente a minha célula que sofreu mitose tem 46. Originalmente a célula que sofreu meiose também tinha 46. Então, vamos somar quantos cromossomos ficaram aqui, ó, nas células originadas? 92. E aqui? 23 mais 23, 46. 23 mais 23, 46. E somando tudo, 92. Então, seja em uma divisão ou na outra, o DNA precisou ser duplicado, certo? Para que as novas células formadas tivessem DNA também, ok? Então, o DNA ele sempre vai ser duplicado antes da célula entrar em processo de divisão, ok? É uma etapa de preparação para a divisão. E se cair em alguma prova, quando acontece essa duplicação, ok? Aí você vai lembrar, no ciclo de vida da célula, existe uma fase chamada intérfase, certo? E na intérfase, ela vai ter uma subfase chamada fase S, certo? Então, na fase S da intérfase, é o momento onde o meu DNA é duplicado. Ok? E para quem assistiu o vídeo, certo? Isso vai ficar muito claro, muito bem funcional. Então, vamos começar por aqui, ó. O meu DNA está enroladinho, ele tem um formato aqui de hélice, ok? E aí tem um detalhe muito importante. Para eu conseguir produzir novas fitas de DNA, eu vou ter que separar o meu DNA original ali, tá bom? Só que, além de separar o DNA, primeiro tem um grande problema, o DNA está enroladinho. Então, eu preciso deixar esse DNA reto. Eu preciso desenrolar. E aí a enzima topoisomerase, ela está aqui, ó, desenrolando. Né? Alguns livros vocês vão encontrar o seguinte conceito. A topoisomerase, ou girase, ela evita que o DNA volte a se enrolar. Pode aparecer esse termo também. Ok? Só que deixou reto aqui, ó. Observa que as duas fitinhas estão retas, só que as bases de uma com a outra ainda estão unidas. E aí eu vou precisar, galera, de uma outra enzima chamada helicase, certo? E o que a helicase aqui, ó, ela vai fazer?
Tá bom? Me diga aí, o que a helicase está fazendo? Ela está separando as ligações de hidrogênio. Ok? Então, beleza, ó. Desenrolei, deixei a molécula retinha, a helicase separou as duas, e aí existem algumas proteínazinhas, pessoal, que vão segurar, ó, que vão manter essa fita afastada da outra fita. Certo? Essas proteínazinhas pequenininhas que eu estou desenhando para vocês aqui são as proteínas SSB. E o que elas estão fazendo? Mantendo as fitas separadas. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? Separou as duas fitas. Ótimo. Aí o que vai rolar aqui? Eu tenho uma enzima, pessoal, que ela é a mais importante de todas. Ela se chama DNA polimerase. A DNA polimerase, ela polimeriza DNA. Certo? Acho que é um Z aqui. Polimeriza DNA, produz DNA, tá bom? E aí o que acontece? Vou desenhar para ficar mais tranquilo. Tô aqui de olho se vocês estão falando alguma coisa. Então vamos lá, ó. Tá o meu DNA aqui. De repente ele vai ficar retinho e se separa. Tá bom? Ó. Pronto. Então o que eu preciso lembrar? Vou mudando de cor aqui para as enzimas ficarem bem claras. Meu desenho agora vocês vão ver o que é um artista bem Van Gogh mesmo. Então, ó, existe uma enzima aqui, ó, que está desenrolando para deixar retinha. Só que ainda está todo mundo ligado, né? Pronto. Essa enzima que está desenrolando é a topoisomerase. Beleza? Aí existe uma outra enzima que vai chegar aqui, ó, e vai separar as bases. Quem é essa enzima que está separando? É a enzima helicase. Beleza? Então, ó, eu separei as duas fitas do DNA. Agora, eu preciso produzir a nova fita complementar. Só que tem um detalhe. Para eu conseguir produzir a nova fita, eu preciso de um start, eu preciso de um botãozinho de início. Ok? Esse botãozinho de início, ele é chamado de primer, que é um iniciador. Beleza? Aí esse primer é o quê? É um pedacinho de RNA, galera. E esse pedacinho de RNA ele vai ser o sinal para uma enzima chamada DNA polimerase vir aqui produzir a fita complementar. Tá bom? Então, quem assistiu o videozinho que eu mandei anteriormente, percebeu o seguinte, ó. A DNA polimerase, ela vai aqui, ó, do sentido 5' para o sentido 3', e ela vai aqui, ó, produzindo a fita complementar. Se ela está trabalhando no sentido 5', 3', então a que ela usa como molde é o quê? 3' aqui, 5' aqui. Tá bom? E essa outra fita, o que vai acontecer? Ela vai produzindo também pedacinhos. Desenrola, produz um pedaço. Desenrola, produz outro pedaço. Por isso, gente, vocês vão observar que uma fita está sendo produzida na direção que eu estou abrindo, certo?
Essa minha fita aqui é uma fita contínua, porque ela está sendo produzida sem parar. Na outra, precisou, desenrolou um pedaço, abriu. Desenrolou outro pedaço, abriu. Aí o que que eu vou perceber? Aqui, ó, tá no sentido 5 linha. Ó, olha lá de cima, a primeira. Se essa aqui é 3 linhas, essa de baixo é 5 linhas. 3 linhas. Né? Mas o que foi que eu aprendi? A enzima, ela trabalha de onde? Do 5 linha para o 3 linha. Então, ela vai produzindo pedacinhos. Tá bom? Então, lembre do seguinte, povo lindo. Existe uma fita ali sendo produzida sem parar, que é a fita contínua. E na minha outra fita, ela é produzida por pedacinhos, por fragmentos. Esses fragmentos são chamados fragmentos de Okazaki. Tá bom? Então, o que são fragmentos de Okazaki? São pedaços de DNA, ok? Na fita descontínua, porque ela é feita aos pedaços. Essa fita descontínua também pode ser chamada de fita retardada ou retardatária. Professor, ainda tem enzima trabalhando aí? Tem. No final do processo, eu vou precisar substituir essa primase aqui, ó. E aí eu não coloquei aqui embaixo, mas sempre a DNA polimerase, ela precisa do primerzinho. Precisa do iniciador, ó. Então aqui tem um iniciador, aqui tem outro iniciador. E aí existe uma outra enzima chamada DNA polimerase 1, que ela vai chegar aí e vai substituir esse iniciador por DNA, tá bom? Esse iniciador é um pedaço de RNA que precisa sair daí, e a DNA polimerase 1 faz essa remoção. Então, deixa eu voltar a ver a carinha de vocês. Eu estou com saudade. Deixa eu mudar aqui. Beleza, pessoal? Então, trocando 6 por meia dúzia. Deixa eu botar a caneta. Então, ó, uma fita ela foi sendo produzida aqui na direção que está sendo aberta. É uma fita contínua. A outra, o que aconteceu? Bota o primer, começa a produzir a fita. Primer, produziu a fita, né? Outro primer produziu a fita. Como foi produzido de pedaços, eu chamo isso de fita descontínua. Beleza? E aí, galera? Ah, professor, e esse lugar, o DNA onde está separado aí, eu chamo de quê? Toda vez que eu tenho DNA separado, as duas fitas se separando para duplicar, eu chamo isso de forquilha de replicação. Tranquilo? Então, forquilha de replicação é justamente onde eu estou separando as duas fitas e produzindo DNA ali. E o processo, galera, de duplicação, ele é chamado de semiconservativo. Por quê? Porque eu vou separar essas duas laranjas aqui, ó. E aí as novas fitas originadas, né? Essa aqui é a fita mãe. E ela vai dar origem ao quê? A duas novas moléculas de DNA. E aí uma das fitas vai ser laranjinha e a fita vermelha é a nova fita sintetizada. Ok? Então, como eu conservo uma das fitas originais e existe uma outra fita que é uma fita recém-produzida, recém-sintetizada, eu vou dizer que esse processo é semi-conservativo. Por quê? Porque ele conserva uma das fitas de cada molécula, certo? Ele conserva a fita da molécula parental, certo? Ele conserva a fita mãe e produz uma nova. Se eu usar esse aqui como referência, vocês vão ver que uma recebeu aqui o laranjinha, outro recebeu o vermelho.
porque conservou as fitas originais e as verdes foram as novas produzidas. Tá bom? Então, o que eu queria saber de vocês? Ficou claro, galera? A diferença primeiro, o que é duplicação, transcrição e tradução? Duplicação é quando o DNA se duplica antes da célula se dividir, tá bom? Quando eu leio o DNA e produzo RNA, transcrição, ok? Quando eu leio RNA, produzo DNA, ou quando eu leio RNA e produzo proteína, tradução, ok? E a duplicação do DNA é um processo semi-conservativo. Esses elementos estão claros para vocês? Ó, pelo avançar do horário, a gente já tem que encerrar, porque tempo demais não fixa. E aí, povo lindo, diga lá. Tá claro por que é semi-conservativa? E aí? Pronto. Agora, gente, o negócio é esculhambadamente fácil. Observem nessa imagem que, primeiro, quando foi lá na produção do DNA, né, era enzima pra caramba. Era coisa que só eu falei assim, minha Nossa Senhora. Como é que eu vou lembrar de tudo isso? Aí é treino, viu, galera? Você vai esquematizando o processo, vai olhando os videozinhos que eu mandei com os esquemas, certo? E vocês vão fixando. Observem o seguinte. Para produzir RNA, não precisa de uma bagaceira de enzima, não, gente. Só precisa da enzima RNA polimerase. E ela é prática. Ela é que nem eu. Ela vem cá, ó, separa, ó. Esse aqui é o DNA. Ela separa o DNA, ok? E já começa a produzir o RNA mensageiro. Ela lê aqui, ó, o DNA, usa o DNA como molde e começa a produzir. Como a enzima produz, certo? No sentido 5' para o sentido 3', então aqui, ó, ela vai continuar lendo, que é o sentido 3'. Ok? A fita do DNA que ela está usando como referência, certo? Observe, ó, que aqui está a extremidade 5' e aqui está a extremidade 3' do DNA. Então, ela começa a produzir o RNA, certo? Se ligando a um DNA molde, certo? E esse DNA molde, ela se liga ali na porção 3' do DNA. Por quê? Porque a produção do RNA vai no sentido 5', 3'. Vai no sentido oposto. Beleza? Então, a 5' aqui, ó, a enzimazinha chamada RNA polimerase, ela vai trabalhar nesse sentido, ó. Do sentido 5' para o sentido 3'. Tranquilo? Então, olha que fácil. A RNA polimerase vai ler o DNA e, a partir da sequência do DNA, ela vai produzir ali uma fita de RNA complementar. Esse RNA se separa, tranquilo? E uma vez separado, o RNA está pronto aqui, ó. Eu preciso lembrar do seguinte. Eu vou ter no meu RNA exons e introns. Professor, qual a diferença? Exon são sequências codificantes. O que é uma sequência codificante, professor? É aquilo que eu consigo ler, produzir RNA e depois leio a sequência e produzo proteína. Agora, os introns são porções que não conseguem ser lidas, que não carregam informação para produzir proteína, tá bom? São porções não codificantes.
Beleza? Então, quando eu produzo o meu RNA, certo? Eu vou ter ali exons e introns. Só que o intron não me interessa, porque ele não pode ser lido para produzir proteína. Então, o que eu preciso fazer aí? Tirar os introns, que são os vermelhinhos. Então, existe um processo, galera, que é a remoção dos introns, que é o que nós chamamos de splicing. O que é splicing? O meu RNA está pronto para ser lido e produzir proteína. O meu RNA ficou agora um RNA maduro. Beleza? Essa parte está claro para vocês ou tem algum tipo de dúvida? Já estou finalizando, viu, gente? A gente já vai chegar aqui, só vou responder uma questão com vocês e as demais vocês fazem aí e depois a gente discute. Ok? Então, quando eu produzo o RNA ainda não está pronto, certo? Assim que eu produzir o RNA, esse RNA precisa ser processado. O que é isso? Eu preciso retirar os introns, tá bom? Retirei os introns. E aí vocês vão pegar a 8ª questão das atividades propostas e aí a gente responde isso aí, galera, e eu libero vocês. Ok? Então, façam a leitura direitinho. Respondam, a gente discute isso aí. E aí vocês estão liberados para descansarem. KKKK. Bora, povo lindo do meu coração, arrasem nessa questão, acertem. Vocês são os melhores. Observe que aí a questão ela considera, não é a fita molde, ela considera a fita não molde. Então, primeiro você vai ter que descobrir quem é a fita molde. Depois, a partir da fita molde, você vai produzir o RNA complementar. E aí você chega na resposta. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Ooh, there's nothing holding me back. Ooh, no te eches atrás. No hay nada que me eche atrás. Quiero seguir tu dirección. E aí, galera, tô esperando a resposta de vocês pra gente discutir e finalizar aqui. Gente, eu não vou mentir que eu quero olhar pra vocês, né, na hora de discutir essa questão. Então, vamos lá. Olha só, no enunciado da questão está dizendo, ó, tem uma sequência de base do DNA, só que essa sequência da fita não molde. Ou seja, não é a fita que eu usei para produzir o RNA, é a outra, certo? E aí ele me deu aqui a sequência. Então, o que eu preciso fazer? Descobrir primeiro quem é a sequência complementar. Então, ó, a fita molde, que é essa outra, tem TT, A... aí GGC, TGC, CCT. Então, descobrir quem é a fita molde. E aí, a enzima RNA polimerase vai ler essa sequência e vai produzir uma complementar. Se eu tenho uma timina, a adenina vai ser a complementar. Adenina. Aí, se eu tenho a adenina do DNA, no meu RNA que está sendo produzido, eu terei uma
uracila. Por quê? Porque timina não existe no RNA, tá bom? E aí vou continuar produzindo a minha molécula de RNA mensageiro. Então, qual seria a alternativa que tem, né, essa sequência? Certo? Ó, de início, eu vejo que na letra A sequência aqui tá igual, né? Da fita molde. Na letra D, também tá batendo. Só que quando eu vou para outra, ó, eu tô vendo aqui, ó, RNA com timina, jamais. Então, eu já chego, ó, na letra D aqui. Beleza, gente? No nosso próximo encontro, nós continuaremos aí Biologia 1, livro 3, aula 9. Já dá para vocês responderem bastante coisa, então já vão dando uma adiantada ali, mesmo na Biologia 1, no livro 3, aula 9, porque já tem coisas que são comuns, então já vão dando adiantada na resolução. Adiantem também as questões das atividades propostas. Eu vou estar verificando lá pelo sistema, façam online também, respondam no livro, mas marquem o gabarito online pelo portal do SAIS. Estarei olhando esses resultados, como foi que vocês conseguiram responder. E caso tenha ficado algum tipo de dúvida ali na resolução, fale com o seu professor aqui, que aí eu tiro sua dúvida. Galera linda, maravilhosa do meu coração, que eu amo. Foi ótimo, foi maravilhoso, foi massa estar com vocês. Demorou um tiquinho, muito, mas é muita empolgação, né? A gente tinha que finalizar isso aí, então conseguimos. Beleza? Sintam-se abraçados, né? Coraçãozinho aqui, ó. Tudo de bom. Fiquem em casa. Aproveitem o tempo para botar os assuntos em dia. Organizem o cronograma de estudo aí. E lembrem, tudo passa, inclusive todo esse processo, né, de falta de contato físico. Mas o nosso carinho, né, a nossa admiração, o nosso amor, ele transcende, galera, toda e qualquer barreira física. É maior do que tudo isso, viu? Então sintam-se abraçados. Eu estou morrendo de vontade de estar com vocês fisicamente, de abraçá-los, de rir com vocês, mas com fé em Deus, né? E ele vai dar sabedoria aos cientistas para conseguirem aí ou um tratamento eficiente ou conseguir uma vacina eficiente. Beleza? Então não vamos sobrecarregar os serviços de saúde. Vamos buscar ter cuidados com lavagem de mão, com contato com pessoas, usando sempre máscara, e vai dar tudo certo, galera. Logo, logo estaremos juntos e vamos fazer uma folia muito animada na sala. Vamos ver o conteúdo, vamos rir bastante, tá bom? Sintam-se abraçados, nos vemos na próxima. E para os colegas que não assistiram, é só clicar no link, tá bom? Que vai ficar disponível aí para vocês. Um abraço, os amores lindos! Show! Cadê a música? Música, cadê tu? Deixa eu botar a música aqui lá no topo. Tchau!